Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um Fontos Conecta, o programa de televisão que conecta você, nós profissionais, a assuntos da educação, saúde e tudo que as famílias precisam entender. Mais uma vez aqui na nossa sala montada pela Brasilina Móveis e Decorações, eu recebo para mais um programa as doutoras fonoaudiólogas Janaína e a doutora Elaine. E hoje nós vamos falar sobre um assunto importantíssimo. Qual a interferência da audição no desenvolvimento das crianças, na aprendizagem e para todo o desenvolvimento humano? E eu já parto de uma pergunta que veio lá do primeiro programa para você que está nos acompanhando. A importância, doutoras, do teste da orelhinha no recém-nascido. Bem-vindas de volta. Obrigada, Thaís. Obrigada, Janaína. É um prazer estar aqui de novo, conversando sobre um tema tão importante que é a audição. E falar do teste da orelhinha, para mim, é falar do meu legado de vida. Eu fui a primeira que trouxe o teste da orelhinha para o interior de São Paulo. Fico muito contente. Em 97, a gente nem sonhava. Olha só, nem se imaginava, né? Pioneira, né? Que delícia. Ajudei a fundar o Gatano, que é o grupo de apoio à triagem auditiva neonatal, que foi quem tentou a lei. Então, assim, isso faz parte da minha história pessoal, tenho um carinho muito grande sobre esse tema. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que imaginar é que a audição, ela está pronta na 20ª semana gestacional. Os ouvidos, as orelhas, as portas para o cérebro estão lá, prontas. Mas é a partir daí que todo o desenvolvimento cerebral vai acontecer. Então, é fundamental que logo ao nascimento a gente identifique se tem um problema ou não. Porque se há um problema, eu vou impactar todo o desenvolvimento a partir daí, né, Janaína? Sim. O quanto é importante... novamente, obrigada pelo convite. Já ia emendar, já não, mas evidente, não tem problema. Thaís, é um prazer estar aqui, né? É um ambiente tão importante para a gente divulgar essas informações que são fundamentais, né? Principalmente a nossa para o desenvolvimento infantil. O quanto é fundamental essa audição, está funcionando bem a partir do nascimento, e se não estiver, o que a gente pode fazer para isso? Então, a questão é a gente não esperar. Tem aquela frase que tempo é cérebro. Por quê? A gente pode perder tempo. Então, se a criança nasceu com uma perda auditiva e tiver esse diagnóstico ao nascimento, tem muita coisa para a gente fazer. Agora, se isso passa, olha o tempo que a gente perdeu, né, Elaine? Se a gente for analisar o desenvolvimento, as janelas maturacionais de desenvolvimento cerebral, a gente vai ver que a parte da audição, a maior pico de desenvolvimento é de 0 a 3 meses. Portanto, se eu tenho uma perda de audição, eu tenho que correr, porque eu já tenho essa primeira janela bem importante até o 3º mês. Até pouco tempo atrás, a gente dizia que o aparelho auditivo deve ser colocado antes do 6º mês. Hoje a gente tirou isso, hoje é antes do 3º mês. Nossa. Por quê? Porque a gente descobriu que existe um tempo importantíssimo aí nos primeiros 3 meses de vida de desenvolvimento cortical que só acontece através da estimulação. Uma adaptação de aparelhos ou qualquer outra estimulação que aconteça tardia, ela vai pegar um cérebro que já foi formado de maneira inadequada. Eu não vou ter uma criança que vai se desenvolver semelhante a uma criança ouvinte, uma vez que o córtex dela é diferente de uma criança ouvinte. E é essa igualdade que a gente busca, a igualdade de desenvolvimento cortical que a gente busca. Então, o tempo é cérebro. A gente precisa começar o quanto antes. Então, na realidade, se eu tenho uma criança e no meu teste de orelhinha já deu uma defasagem, é o pediatra que vai encaminhar ou eu, quanto mãe, já preciso levar para uma fono? Qual é o processo? Normalmente, quando falha no teste da orelhinha ao nascimento, existe um período para um reteste, porque algumas questões, como vernix, que é aquela cerinha lá do parto, pode causar essa falha na triagem, porque o teste da orelhinha passa falha, é uma triagem, né? Se ela falhar, tem um período de um reteste, mas se falhar de novo, vai ter que fazer testes mais específicos, né, Elaine? Que é o BERA potencial, que realmente vai falar o quanto a criança escuta em cada orelhinha. E normalmente um programa de triagem auditiva neonatal, e isso está até na lei, ele deve contemplar não só triagem. Então, o próprio hospital, não necessariamente ele precisa fazer todas as etapas, né? Então, a maternidade faz a triagem. Na falha,
vai marcar o reteste. Na falha do reteste, o encaminhamento tem que vir daí, para que não se perca tempo. Então, o próprio hospital ele tem que ter uma rede de apoio, então um lugar que já faça o potencial evocado, para que a gente já corra e já realize o diagnóstico antes do primeiro mês. Então, assim, no caso, muitas famílias têm essa dificuldade da compreensão que a criança pode ter um problema auditivo. E existe também o mito, o rótulo, o medo da família. Então, passou aí os 3 meses, fez os testes, está tudo bem, foi para a educação infantil. De repente, se percebe que essa criança tem um incômodo ou que ela está se isolando. Eu preciso levar meu filho para um novo exame auditivo? Sim. O que seria o ideal, né? A criança entrou no ensino infantil 2, 3 aninhos, se ela não tiver uma queixa, se ela tiver passado no teste da orelhinha, tiver tudo bem, fazer um teste auditivo, né? A gente tem recursos para isso. Testes lúdicos, não são invasivos, não tem que dar anestesia, e que tem família, né, que fica pensando naquele teste, que é o teste feito com os eletrodos, que aí em algumas idades tem que tomar uma anestesia geral, de fazer um teste auditivo lúdico. Ai, será que eu tenho que dar anestesia? Não, é uma brincadeira que a gente precisa ter um ambiente lúdico e uma profissional que tem esse manejo com criança para a gente saber sobre a audição. Mas se não tiver nenhuma queixa. Daí, na alfabetização, importante mais um teste. Agora, se é uma criança que está demorando para falar, que teve muitas otites, muitas dores de ouvido, ou tem alguém na família que tem perda auditiva, a gente sempre tem que ficar atento a isso, né? Então, assim, se tiver algum sinal, principalmente, eu acho que a fala, né, Elaine, é algo muito comum, né? A fala é um marco muito importante. As pessoas pensam assim, fez o teste da orelhinha, pronto, uma vacina. Podia ser, né? Seria ótimo. É bem assim. Não é. Né? O teste da orelhinha é um retrato de como está a audição daquela criança naquele dia. Mas existem várias injúrias, patologias que podem trazer uma perda de audição tardia. Então eu preciso continuar observando o desenvolvimento e em alguns casos repetir. E tem as perdas auditivas temporárias, que a gente às vezes menospreza. Mas é só uma infecção de ouvido. Então, uma infecção de ouvido numa criança, ela pode levar a uma perda de audição moderada por 3, 4 meses. Então, para se recuperar. E aí depois tem outra otite após, sim, né? Sim, não fica nem um mês, tem outra. Então, essa criança é uma criança de risco para o desenvolvimento. Porque eu até brinco que às vezes a otite ela é mais maldosa, porque a criança ela não ouve igual. A gente precisa de constância, né? Então, uma perda auditiva neurosensorial, ponho o aparelho, eu mantenho aquela audição igual. Na perda condutiva, eu tenho variação da presença de secreção, então essa audição ainda varia dentro da própria alteração. Então, essa criança perde totalmente o padrão de estímulo. Então, não só a perda auditiva permanente, como a perda auditiva temporária, ela precisa ser acompanhada. Por quê? Porque eu tenho um déficit auditivo importante, eu vou comprometer o desenvolvimento. Às vezes eu comprometo o desenvolvimento naquele momento, mas às vezes eu trago problemas que só vão aparecer lá na frente. Agora veio uma coisa na minha cabeça. A gente tem mania de que quando a criança entra na piscina, entra água no ouvido, vem aqueles mitos, pinga o álcool, passa a haste móvel para desentupir, fica pulando. Qual é? Né? Mas é a verdade. Sim. Dorme de um lado só para ver se desce a água do ouvido. Qual é o prejuízo de se usar esses mitos, essas simpatias, essas coisas para desentupir o ouvido numa criança pequena? Porque a gente sabe que a água da piscina, o shampoo, se tiver muito produto e está lá dentro, pode criar uma infecção severa. E isso vai trazer também uma perda. A água, ela pode ser um fator complicador para alguns, mas não para todos. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que dizer. Depende do formato, do seu conduto. Muitas vezes, você pode tem pessoas que entram na piscina, ficam lá e você não tem realmente acúmulo de água, ou mesmo que esse acúmulo aconteça, sai muito facilmente. Então, não é regra. Não precisa ficar com essa neura, não pode molhar o ouvido. Não, o ouvido, ele pode ser molhado. O tímpano estando íntegro, você não tendo nenhum problema, o ouvido pode ser molhado. Tá com aquela sensação incômoda, nossa, eu tô com água no ouvido, e é bem incômodo, né, presença de água no ouvido, nunca introduza nada, né, ache flexível, nada. O máximo que a gente pode fazer, papelzinho absorvente na borda, ele vai
absorver, ou então um secadorzinho morno. Eu vou Uhum. secar Olha, eu esse ouvido. nunca pensei no secador. Porque ele vai Secador secar a água, morno. né? Ele vai secar a água, né? Não, pelo amor de Deus, não vai ser Não um vai secador tacar quente. Vai secar o o ouvido, secador não é no isso? ouvido da criança. Eu brinco que secador para ir para a escola de natação é item fundamental para uma mãe. Um secadorzinho pequeno, morno, dá uma secadinha no ouvido, pronto. Você vai tirar aquela sensação ruim. Agora, tem crianças que vão ter, às vezes por questões anatômicas, tendência a ter infecção de ouvido toda vez que molha. E aí, para essas crianças, são recomendados os tampões de natação. Então, você faz lá um tampãozinho sobre medida e protege o ouvido da água. Às vezes, cresce um pouquinho, essa tendência desaparece. Então, isso é algo que a gente vai avaliar um a um. Mas, nunca introduzir nada. Não pode colocar nada lá dentro. Então, é o perigo, né? Sim. Porque a Letícia, minha filha, ela nunca colocou nada na orelha, mas ela pôs no nariz. E eu saí correndo, ela pôs um grão de feijão no nariz quando ela tinha 2 aninhos, ela vai ficar brava comigo que eu tô contando. E ela veio do quarto dela, mamãe, eu fiz oi, fizão, e apontava o nariz, Que bom. fijão. E até eu entender que ela tinha inserido o grão de feijão no nariz, mas tivemos que ir para o pediatra, porque ela não deixava eu tirar. E aí o pediatra olhou e falou assim, não, é só tampar e fazer ela soprar. Pulou o grão de feijão. Olha, mas você sabe que eu tenho uma história interessante sobre feijão. Há muitos anos, eu fui fazer a minha atoscopia, que é olhar a orelhinha lá da criança, e eu vi uma coisinha verdinha, meio que saindo assim. Brotando já! Aí eu falei pra mãe, eu falei, nossa, eu tô achando uma coisa estranha. E ele tinha uns 6 aninhos já. Aí eu falei assim, você faz alguma coisa na sua orelhinha? Ele falou, feijão. E aí aquele ambiente quentinho? Ele falou assim, brotou! eu nunca mais me esqueci disso. Falei, por isso que a gente tem que perguntar. E, assim, outro ponto sobre alteração auditiva em criança, muitas vezes ela é silenciosa. A criança não vai falar que tem uma orelhinha que não tá tão boa, que tem um ponto, porque pode ser que ela tá assim, ó, há muito tempo. E para ela isso é o padrão, é o normal. Por isso que faz parte, a gente como adulto, e profissional, ou pais, ou até e professores, ficarem atentos aí, será que ela está ouvindo bem mesmo? Parece que ele não está me respondendo, ou ele mudou da semana passada para cá. Então, assim, temos que ficar atentos, porque nem sempre eles vão referir para a gente. Nem sempre dói. A infecção de ouvido nem sempre dói. A presença de secreção não necessariamente traz dor, né? Ela pode estar com uma otite média serosa, que é extremamente silenciosa e que se caracteriza pelo acúmulo de secreção e piora da audição. Mas eu não tenho dor. Se eu não tenho dor, se a criança não chora, não reclama, não tem febre, não chama tanta atenção. Mas ela aumenta o volume da TV, ela fala mais alto. Ela vai dar o sinal. Ela fala errado. Isso vai dar o sinal, você tem que ficar de alerta. E aí é o adulto que tem que aproveitar. E puxando um pouco para a minha área da psicopedagogia, a gente vê uma confusão muito grande, às vezes, de levantamento de hipótese diagnóstica do déficit atencional para o déficit do processamento auditivo. Porque, infelizmente, pouco se fala da importância do exame, da audiometria para crianças nesse desenvolvimento. Sim. Porque, às vezes, os pais chegam para mim e falam assim, ele tem TDAH. Pode ir no TDAH. Eu falo, não, eu vou pedir o exame do processamento auditivo, vamos ver se precisa encaminhar para uma fono, se não precisa, o que vai fazer. Então, existe essa confusão de hipóteses e, fazendo um link mais amplo, há também confusão da aprendizagem com a dislexia. Porque quem diagnostica a dislexia é o fonoaudiólogo. Também, sim. E aí, uma área bem importante. E aí muitos pais não levam para o treino de fala, de audição, e tem também aí um diagnóstico errado. Então, qual é o cuidado que as famílias precisam ter dentro desse contexto do transtorno do neurodesenvolvimento? Olha, Thaís, eu sempre falo sobre isso, né? Que o primeiro passo é avaliar a audição. Fica todo mundo pensando no processamento, mas a audição é o começo de tudo. Então, quantas crianças, muitas, que vêm encaminhada para o processamento, nunca fizeram uma audiometria, vêm fazer e tem perda auditiva. A gente para tudo, peraí. Não vou nem falar em processamento, a criança não ouve bem. Então, eu acho que primeiro... A entrada tá ruim. Como é que ela vai processar algo que entra de forma inadequada? Nós temos que fazer audiometria nas nossas crianças
com queixas de aprendizagem. Primeiro ponto. A questão do processamento auditivo não são todas as crianças, ela tem que ter uma indicação. Qual é a indicação? Ela tem que ter algum prejuízo auditivo na vida dela. Então, é uma criança que fica mais desatenta quando tem barulho, quando tem ruído, ela pede muitas repetições de informações, ela é mais lenta para responder, ela tá tendo troca de letras, o desempenho da escola não tá bom, ela fica cansada quando chega lá da escola. Então, são, assim, indícios auditivos, né? Nem toda criança que tem um diagnóstico de déficit de atenção vai ter uma alteração de processamento, são coisas diferentes. A avaliação do processamento, ela é complementar. Por quê? O que eu vou falar? Se aquela criança que tem outros diagnósticos, ela tem também alteração de processamento. E aí, eu tenho que pensar em uma intervenção para esse processamento. Mas qual é o desafio? O próprio teste de processamento, ele é comportamental. Então, uma criança que é desatenta, que tem um diagnóstico desse, para fazer o teste de processamento, o profissional que está fazendo tem que ficar muito atento. Por quê? Senão ele vai confundir o que é atenção com o que é o desempenho no teste de processamento. Então, também tem que ser um teste de processamento de qualidade, que fale da questão auditiva, que é desafiador nesses casos de outros diagnósticos. E aí, a partir daí, com diagnóstico diferencial, ver se aquela criança precisa de uma intervenção auditiva ou não. Também nem todas que têm alteração de processamento vai para um treinamento. Às vezes está numa terapia fonoaudiológica que dá conta disso também. Então é um pouco complexo essa relação da alteração do processamento com as outras comorbidades aí. Fazendo um link com as otites que a gente estava falando até agora, a gente precisa ficar bem atento. Essas crianças que têm muitos episódios de otite na primeira infância e que nem sempre a gente consegue evitar, são crianças de potencial risco para ter um distúrbio de processamento. Por quê? Porque elas tiveram falhas de estimulação muito importantes durante um período importantíssimo de desenvolvimento. Então, agora eu vou falar como mãe fonoaudióloga, audiologista, com uma filha com alteração de processamento. Por quê? Porque ela teve, durante toda a primeira infância, inúmeras infecções de ouvido, fez cirurgia, enfim. E aí, você já precisa estar preparada, né? No momento que ela for ter mais demanda de aprendizagem, se ela falhar, essa precisa ser a primeira hipótese. E aí vamos começar pela áudio. A áudio está normal, conseguiu recuperar, vamos fazer o teste de processamento. E aí, eu acho que essas mães que passaram por isso, das infecções, já tem que ter lá tem que ter uma luzinha amarela. Uma luzinha amarela. Fez 7, 8 anos, vamos começar a pensar que essa criança vai entrar numa demanda maior e que se ela falhar, pode ser uma alteração de processamento, e essa alteração de processamento ela pode ser reabilitada, que é bem importante. Vamos reabilitar esse indivíduo para que ele possa ter aí as funções auditivas restauradas e possa ter um desempenho bom. O processamento auditivo ele pode ser reabilitado. Sim. A audição não. Pode através do aparelho auditivo. Mas não vai, o aparelho auditivo não cura. Não. Então, é essa comparação que muitas vezes as pessoas falam assim, mas ele vai pôr o aparelho, vai curar. Continuar com a perda. Vai continuar com a perda. Não vai curar. O que a gente vai garantir? Que o cérebro receba essa informação, que já ele vai ter o cérebro de um ouvinte. Então, a gente vai tirar as consequências da perda auditiva. Mas a perda auditiva, lógico, tirando as otites, né, tirando as temporárias, ela não eu não trato, eu não curo. Mas eu deixo essa pessoa como uma pessoa normal enquanto ela está usando o aparelho auditivo ou o implante coclear, o que seja. Então é importante a gente deixar isso muito claro. E é lógico, muitas vezes também a gente vê uma confusão enorme. A criança tem uma perda imensa, e lógico que uma criança com uma perda imensa, mesmo com os aparelhos auditivos, é uma criança que vai ter mais dificuldade em ambientes ruidosos, e aí vem lá um professor e fala, mas essa criança tem que fazer um teste de processamento auditivo porque ela tem alteração de processamento. É claro que ela tem. Claro que ela vai ter. Ela está usando o que ela precisa, talvez, de audição, é um treinamento, né, para agilizar esse cérebro com a informação que ela já está recebendo através dos aparelhos. Essa é uma possibilidade também da gente treinar esse cérebro através de um treinamento auditivo, mas não que ela tenha uma alteração de processamento auditivo isolada, é porque a audição não chega, né? Eu já tive casos de crianças que têm implante coclear. Implante coclear a gente coloca com perda total de audição. Então o aparelho auditivo não teve benefício, eu vou para o implante coclear, onde a escola pede uma avaliação de processamento auditivo. Isso não faz
menor sentido, né? Uma criança que escuta tudo através de um dispositivo eletrônico, ela não vai ter as mesmas habilidades de uma criança com audição normal. A gente não pode nem ter o parâmetro, Eu né? não tenho nem parâmetro para comparar ela com o quê? E aí, muitas vezes, a gente vai usar outros acessórios. Ela tem dificuldade no ruído? Desculpa, mas talvez aquele sistema auditivo não dê conta de fazer isso. Talvez eu tenha que usar um microfone remoto, eu vou ter que sair com outras, mas existe uma confusão muito grande, tá? Sim. Não é incomum a gente receber solicitação de processamento auditivo com com pessoas perdas muito grandes. E aí não faz sentido. Ou com criança de 3, 4 anos, processamento auditivo. Eu falo, gente, não está pronto esse processamento ainda. Sim, e a gente não tem 7, 8 testes anos, né? para avaliar, né? E outra, a criança nem conseguiria também. O que a gente tem que ter em mente, que a avaliação do processamento auditivo é uma avaliação complexa. Eu vou propor situações de escuta difíceis para essa criança. Então, a criança tem que estar atenta, a criança tem que entender o teste, a criança tem que conseguir ficar o tempo que eu preciso. Então, assim, são várias variáveis para eu conseguir aplicar o teste. Então, não tem como uma criança de 3, 4 anos, não faz nem sentido, fazer a avaliação. E aí, as pessoas esquecem o quê? De pedir a audiometria. Eu tô falando tanto sobre isso aqui, porque é algo que a gente tem que bater, na tecla da avaliação auditiva, né? E às vezes a gente pega crianças que já estão em terapia fonoaudiológica por distúrbio de fala, enfim, qualquer um. Há 3, 4 anos e nunca fez uma avaliação auditiva. Já vi isso também na clínica. É muito comum. E aí você fala, nossa, mas nem o fonoaudiólogo pediu. Então, se a gente tem o próprio colega que às vezes esquece dessa parte tão importante, a gente tem que bater nessa tecla pros outros. É cansativo falar isso, mas a gente fala. E eu tive um caso ano passado que ficou muito assim, que foi muito interessante, que foi uma criança de 11 anos com diagnóstico de déficit de atenção, tomando medicação e foi encaminhado para o processamento auditivo. Chegou, nunca tinha feito áudio na anamnese, porque a anamnese de processamento tem que ser uma anamnese bem extensa também. A mãe disse assim, a única coisa que ele teve foi uma cachumba do lado esquerdo. Eu falei, uma cachumba? E aí, como foi? Foi assim e tal. Aí eu falei, mas fez algum teste auditivo? Não, nunca fez. Porque ele escuta bem, ele escuta o avião passar, ele escuta o cachorro latir. Porque eles não remetem a cachumba ao ouvido. E tem uma relação muito grande. Muito grande. E aí ele falou pra mim, tia, porque aí eu sempre pergunto, e aí? Como é que é na escola? Não, tia, toda vez que algum amiguinho fala comigo, eu viro a minha cabeça. Assim, eu apostei todas as fichas. Entrou para fazer o teste, o lado esquerdo da cachumba, uma perda quase que severa, assim, uma perda bem grande, né? Então, uma perda unilateral, uma orelha estava ótima, a outra não. Mas as duas orelhas trabalham juntas, então o cérebro dele estava com um déficit muito grande. Ele estava muito desatento, ele trocava letras. Eu nem questionei o diagnóstico de déficit de atenção. Mas nesse momento, sabendo essa perda, para tudo. Exatamente, para tudo. Não tem como e continuar. Outra, processamento para tudo. Não é processamento ainda, né? A gente nem fez. Aí a gente retomou, aí voltou tudo. Aí volta na pediatra, volta lá no neuro. E aí é a pergunta da mãe, por que nunca ninguém pediu um teste auditivo para o meu filho? Ele faz fono, ele faz várias terapias. Já tem até um diagnóstico? 11 anos. Então, assim, gente, não é raro, não é impossível. Não é raro. E a perda unilateral, ela passa, né, desapercebida, porque a criança, no silêncio, ela se sai extremamente bem. Realmente, um ouvido bom, no ambiente silencioso, te dá total condição de se virar. Sim. Então, em casa, que ela tá com a família, geralmente ela tá como? A mãe, o pai, no máximo um irmão, ela vai bem. Só que na hora que ela vai para um ambiente competitivo, onde ela tem ruído junto, acabou. Essa criança ficou perdida. E qual é esse ambiente? A escola. A escola. Ela chega na escola, como que ela vai prestar atenção, pobrezinha? Não dá, tem ruído junto. Então ela desliga. Ela desliga, porque o fato de não conseguir ouvir bem naquela situação traz uma fadiga tão grande, tão grande, tão grande, que ela simplesmente desliga e vai prestar atenção em outra coisa, e vai fazer outra coisa. E aí você passa como um déficit de atenção, muitas vezes, que aí você não sabe nem quem nasceu primeiro. Se foi o ovo ou a galinha. Esse caso foi assim, agora voltou e nem fez o processamento e tal, mas assim, quantos anos? Porque se ele tinha 11, ele teve a cachumba com 4, quanto tempo esse cérebro perdeu de estimulação? Né? Exatamente. Quanto tempo? Porque por mais que a gente entenda que o cérebro tenha neuroplasticidade, que ele tenha a possibilidade
de aprender, reaprender, se desenvolver novamente, tem-se as perdas. Sim. Você não vai falar para uma pessoa que está ali, que pós um AVC, Sim. pós uma questão séria, que ela vai aprender tudo. Ela pode reaprender pontos importantes, mas vai ter uma lacuna. Então, a lacuna de alfabetização dessa criança já foi. Vai ser sempre algo a ser lembrado, trabalhado e reestruturado. O cérebro, né? ele se readaptou de uma maneira diferente, que a Sim. Elaine já colocou, né? Então, assim, ele tem essa neuroplasticidade quando tem bastante estimulação. Mas quando tem pouca, ele também faz, né? Sim, ele, Ele não, faz. ele vai acomodar Ele de vai acordo com o que ele acomodar de acordo pode. com o que ele pode. Aí o trabalho de fazer tudo voltar ao que era É muito é muito maior. complexo. Daí é muito vem maior. o cansaço, vem o não quero mais ir para a escola, não quero mais ir Sim. para esse lugar, né? Sim. E vira tudo. Pois é, gente, passa rápido o nosso programa, é um negócio assim de louco, né? Se pudesse, eu ia ficar aqui o dia inteiro. Mas eu vou deixar aqui uma dica para quem é psicopedagogo, neuropsicopedagogo. Não tenham receio de pedir ajuda se você tem dúvida. Eu sou da área e vira e mexe, a Jana está aqui de prova, eu mando o zap. Jana, Sim. encaminho direto para você ou passo por uma fono fazer uma avaliação antes Isso é muito do importante. exame. E a gente tem que pensar que isso pode mudar a trajetória e a vida de uma criança. A gente tem isso nas nossas mãos, assim, né? Eu vejo dessa forma essa responsabilidade Sim. de realmente prestar atenção na audição e E fazer o encaminhar. direcionamento correto. É, porque assim, infelizmente nós estamos num mundo profissional que todo mundo quer fazer de tudo, né? Então a gente tem profissionais que acham que pode atender a demanda emocional sem ter a faculdade de psicologia, ou que pode atender a demanda de alfabetização fonológica sem ter feito fono. Existe essa confusão de papéis para se agregar dentro de um profissional só. Mas a gente precisa entender que cada um estudou aquela especialidade e é expert naquele assunto. Então, eu estudei o desenvolvimento educacional. Se eu estou vendo que tem um link de déficit de alfabetização, eu preciso encaminhar para quem realmente vai trabalhar aquilo. Uhum. Ah, mas você vai perder a criança. Nem sempre. Se for uma criança que tem que fazer um processamento auditivo e tem um déficit, é a fono e a psicopedagoga. Sim. São ambientes E diferenciados. aí o seu trabalho vai ser muito mais rápido e muito mais tranquilo, efetivo, que é o que a gente quer. E vai ter o retorno que a família quer mais Sim. rápida. Exatamente. Né? E lembrando, gente, psicopedagogia não diagnostica, nós levantamos hipótese, é o médico quem vai diagnosticar, e a dislexia é um profissional da fonoaudiologia com todos os exames e capacidade para isso, né, doutoras? Uhum. Para se acabar aí com... Com a confusão. Com a Mas dilema. sempre tem É. uma confusão, né? Sempre vai E ter. aí, eu acho que isso que você falou, de quem está com a criança, encaminhar, se tiver dúvida, ligar e perguntar. A gente também tem dúvidas, né? Então, às vezes vem crianças com algumas questões que eu ligo para a escola. E aí, o que você acha? A gente sempre tem, a gente nunca vai ter todas as respostas. Por isso que é super importante esse apoio multidisciplinar aí. É isso aí. Se seu filho tem algum problema de transtorno do neurodesenvolvimento, déficit de atenção, dislexia, déficit do processamento auditivo central, TOD, toque e tantos outros, lembre-se, tá na dúvida? Vai até o pediatra, pede para o pediatra fazer todos os encaminhamentos possíveis. Às vezes é melhor a gente investir em exames preventivos do que a gente perder a audição das nossas crianças, prejudicar elas na escola e do futuro delas. Mais uma vez, gratidão por vocês estarem aqui. É um prazer imenso e espero tê-las outras vezes aqui no Fontes Conecta. Doutora Eliane, muito obrigada pela sua disponibilidade. Jana. Foi E obrigada. Deixem aí as redes sociais para quem tiver dúvida do desenvolvimento infantil na audição, como que elas procuram vocês? Bom, pelo Instagram, né? Eu tenho um Instagram, Elaine Soares, tenho o Instagram da clínica, ON Aparelhos Auditivos, também tenho a clínica Secaf em Campinas, então qualquer forma é válida e vai conseguir chegar a mim. O meu, eu tenho Instagram, Janaína Colom, tenho Google, tenho o site, eu tenho a Fonoáudio, que é uma clínica aqui em Indaiatuba de avaliação e reabilitação da audição. E aí eu deixo
uma ideia aqui, né, de pedir uma áudio, né, aquele hashtag pede Pede áudio. áudio. Isso, hashtag Porque, pede é algo áudio. que eu venho batendo nessa tecla, porque não é incomum essas crianças chegarem com perda Sem auditiva, avaliação. sem avaliação. E eu queria também agradecer a presença da Elaine, que é uma parceira, é uma amiga, uma fonte de inspiração. Vocês viram que ela é referência na área. Estou lisonjeada com a presença aqui no nosso Imagina, programa. eu que agradeço. Parcerias é o que a gente precisa. Com Né? certeza. Ninguém faz nada sozinho. Então, pelo bem das nossas crianças, o importante é essa troca. É isso aí. Eu quero agradecer também a Jana, que é minha parceira desde o Pod Fontes lá de trás. As portas estão sempre abertas. Obrigada. E aguardo vocês no próximo programa do Fontes Conecta. Até lá!